existência corporal, lembre-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou da sua pluralidade da meninice. Então vamos lá, Filosofia Espírita, questão 40, no capítulo 49, alusivo a essa pergunta número 304. Essa pergunta deve ser assim. Se lembra o espírito das passagens que teve aqui na Terra, na vida anterior, é isso? Não, a vida é que acabou-se de se desprender. Ele recorda o que ele fez aqui, quando encarnado. Então, vamos lá. O espírito, depois que deixa o fardo físico e passa a viver no mundo espiritual, certamente lembra de algumas de suas reencarnações, quando isso for motivo de ensinamento para ele. As recordações se processam por necessidade, nunca por brincadeira nem por simples curiosidade. Tudo o que acontece é por determinação de Deus. No entanto, há inúmeros espíritos que desconhecem até a si mesmo. Estes se encontram em plena ignorância. A regressão de memória é um fato. São lições que ficam guardadas no fundo da consciência, de modo que não podemos negar o que fizemos. É, pois, o Tribunal de Justiça dentro de nós, a nos defender ou acusar. Se as recordações lhe dão um estímulo para melhorar moralmente, elas são justas lições. Isso pode igualmente se processar, mesmo entre os encarnados, pelo poder do magnetismo ou hipnotismo. É a regressão de memória, levando o paciente ao passado. Só um segundo, Carlos. É o que a gente está assistindo na novela, né? Interessante, né? Qual a novela? É a novela das 6 horas. Muito bom. Que fala do Brasil Império. Sim. Essa prática, entretanto, deve ser evitada, a não ser quando necessária, com um objetivo nobre e executada por pessoa séria e devidamente preparada para tal, visto que o passado quase sempre é marcado por atos negativos, cuja lembrança extemporânea pode levar o paciente a um desequilíbrio ainda maior. Regridamos a nossa memória à época de Jesus Cristo pela leitura do Evangelho do Mestre ou obras que estendam suas verdades, porque desta forma estaremos seguros de que os preceitos do nosso Senhor nos darão segurança para a nossa libertação espiritual. A gente tem que também nessa hora entender por que há o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a diferença do Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho ditado pelos apóstolos? A questão toda é o emocional, o lado da visão de cada um e apegado ao momento, à situação, ao grau de inteligência ou de ignorância. E o Evangelho segundo o Espiritismo é uma peneira que vem para selecionar o que é real, o que é a verdadeira mensagem do Cristo. Então há uma diferença. Justamente porque isso aí eu que analiso dessa forma, não estou dizendo que tenha escrito em algum lugar, mas dá para se observar quando nós fazemos essa comparação do Espiritismo com
as doutrinas comuns, dá para se perceber quando, muitas das vezes, tem uma interferência. E nessa interferência, eles tiram, vamos dizer assim, de Jesus a inerência. E aquilo ali nota-se que são palavras que vêm, mas que não procedeu de Jesus. Mas que elas ficam tão adequadas que o ser humano passa naquele evangelho despercebido. Por isso que existe a idolatria, a adoração. Porque ali orienta as pessoas para isso. E se uma pessoa chegar e dizer, não precisa disso, coisa e tal, aí aquela pessoa já passa a ser um adversário espiritual dessas outras. Portanto, quantas vezes na pregação da limpeza do Evangelho, as pessoas dizem, você não sabe crer. Eu falei, porque a crença, ela não é imposta, mas ela é adquirida de uma filtração do sentimento, das palavras, para que nós possamos colocar tudo no verdadeiro lugar. Para poder, então, nessa, nós sentirmos a presença, né, espiritual, sem aquela coisa de fanatismo. O grande problema é que a gente, mesmo com essas informações que a gente tem hoje, com essa forma de ver o Cristo, de ver Jesus, né? A gente ainda mantém esse resquício dentro da gente. Tu imagina o camarada que ainda não teve essa oportunidade, né? Então, essa aí é uma crença que vem de, onde já foi levantada essa situação aqui, de milênios, né? E não é só do Cristo para cá, não, é muito antes dele, a gente aprendeu a ser assim. Então, agora a gente está tentando desaprender. Poucas religiões, poucos credos, realmente tentam captar a realidade. Até quando ele falou isso nesse dia sobre a mensagem do Cristo. Muito pouca gente abrange essa parte da mensagem do Cristo. Quase ninguém pratica isso, cara. É muito difícil de você ver a pessoa praticar. A mensagem mesmo do Cristo, quase ninguém pratica. E poucas religiões hoje, ainda mais as mais modernas, praticam realmente a mensagem do Cristo. Poucas pessoas. Disse alguém que recordar é viver. Asseveramos que assim o é, mas quando recordamos o bem, que esse bem nos inspire para alcançarmos o amor, a simpatia dos benfeitores da eternidade. Devemos nos esforçar todos os dias para plantarmos o bom ânimo nos sentimentos de nossos irmãos, de maneira que esse ânimo se transforme em caridade, e esta em amor puro que alimenta as almas na marcha para Deus. Sejamos cautelosos nas recordações, de modo que elas nos levem para a paz interna. A regressão de memória nos planos superiores é uma verdade, mas ela é praticada gradativamente, porque o que tiver de ser mudado vai sendo feito prudentemente pelos que acumularam karma nos seus próprios caminhos. Não queira o homem procurar os guias espirituais nas sessões espíritas, nem instigar os médios para descobrirem suas vidas passadas. A doutrina dos espíritos dá informações sobre o que deve ser feito da sua vida presente, mostrando Jesus como o único caminho, verdade e vida para todas as suas aspirações de crescer. Não force para conhecer aquilo para o qual não se encontra preparado. Apegue-se à oração todos os dias, pedindo a Deus e a Jesus que lhe deem o que for melhor para a sua caminhada. Não percamos tempo com futilidades, principalmente se já temos algumas semanas de evangelho no coração. Lembremos-nos de que recordação é viver, mas pode tornar também em cadeias de sofrimentos para o espírito. É necessário que saibamos recordar o bem para vivermos melhor. Que assim seja. Posso, se você quiser, a próxima leitura, eu queria ler aqui um texto de Emmanuel que é preso a esse mesmo assunto.
é do livro Justiça Divina, Psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Por nós mesmos. Quando a morte do corpo terrestre nos conduz à sociedade dos espíritos, muitas vezes somos cercados pelo amor puro a mergulharmos em divino clarão. Antigos afetos que o tempo não nos riscou da memória ressurgem de improviso, envolvendo-nos na melodia da aventura ideal. Amigos a quem supunhamos haver servido com algum pequenino gesto beneficente repontam do dia novo, descerrando-nos os braços. Sorrisos espontâneos por flores de carinho desabrocham em semblantes limbados de esplendor. Quase sempre, contudo, ai de nós. Reconhecemos-nos no festival da alegria perfeita, a feição do lodo movente, injuriando o carro solar. Quanto mais a bondade fulgura em torno, mais nos oprime o peso da frustração. Temos o peito qual violino de barro que não consegue responder ao arco de estrelas que nos tange as cordas desafinadas. E do coração, semelhante a símbolo morto, apenas arrancamos lágrimas de profundo arrependimento para chorar. Lamentamos então as lutas recusadas e as oportunidades perdidas. Deploramos a passada rebeldia ante os apelos do bem que nos teriam conquistado merecimento, e a fuga deliberada aos testemunhos de humildade que nos haveriam propiciado renovação. Sentimos-nos amparados por indizíveis exaltações de claridade e ternura. No entanto, por dentro, carregamos ainda remorsos e necessidades. É assim que nos excluímos por nós mesmos da Assembleia gloriosa, suplicando o retorno às arenas do mundo, até que a reencarnação nos purifique nas aquisições de experiência e valor. Alma que choras na tela física, louva o tronco do sofrimento a que te encontras temporariamente aguilhoada na terra. Abençoa os espinhos que te laceram. Abençoa o pranto que te lava os escarinhos do ser. Executa com paciência o trabalho que a vida te pede, porque um dia os companheiros amados que te precederam na vanguarda de luz estarão contigo, em preces de triunfo, a desatarem-te as últimas algemas, de modo a que lhes partilhe os cânticos de vitória na grande libertação. Emmanuel. Eu trouxe 2 livrinhos aqui. Esse aqui é para falar um pouco do que foi falado. Eu acho um pouco desnecessário, porque já se falou tudo, a gente já sabe. O problema todo é a gente levar isso como prioridade. E eu trouxe um outro aqui, até sujei a capa dele, que ele vem falar de um trabalho de um pesquisador sobre os ensinamentos, o que ele conseguiu retirar observando os primatas, uma espécie de macacos, que ele dá um nome aqui que eu não lembro, e mostra muito legal que tudo que a gente precisa para esse autoconhecimento, essa autoiluminação, já está dentro de nós. A gente tem que ter esse lado de pesquisador, de prescrutador, para ir lá e pegar aquela semente e trabalhar, desenvolver dentro de nós. É interessante o que passa aqui, porque eu separei um capítulo aqui, que eu ainda nem li todo, mas eu poderia pegar qualquer um, que vai mostrar essa situação já predisposta dentro da gente, e não é dentro da gente hoje, não, é dentro da gente há muito tempo atrás, em eras de que a gente ainda era animal, e de repente até está condicionado isso quando a gente era mineral ou vegetal. Então é muito interessante essa leitura para a gente ter esse lado, isso já está em mim, predisposto, basta eu trabalhar, e trabalhar como? Dando prioridade. E eu me identifiquei muito nessa forma de você abordar, interpretar uma coisa que já é nossa. Hoje eu acordei, fui fazer a minha oração,
E eu questionando esse lado de entender e estudar e na hora falir na hora da execução. Ô Carlos, o detalhe é o seguinte, quando fala primata, nós temos esse raciocínio, isso vem de primitivo, né? Os primeiros são selecionados. Então aí é que eu digo, eu falei naquela hora, eu digo agora sobre a interferência. O pessoal pode ler isso aí, o pessoal que tem assim, uma religião apegada, que não vai entender que o nosso princípio de evolução partiu dali. E isso vai ao contrário justamente daquilo que eles falam, a história de Adão e Eva. Então, quer dizer, a leitura, primeiramente, veio nos trazendo a orientação. E essa aí veio nos colocando numa condição de complemento. Ele, mas a gente tem que ter a definição de Darwin, que ele foi, eu achei que ele foi muito Seleção natural da espécie. Seleção natural e Sempre vai ter. Nós, os hominídeos, os bípedes, os primatas, pegaram uma linha de evolução e o hominídeo pegou outra linha. Tanto é que hoje tem os macacos lá e tem a gente aqui, os homens aqui. Então, quer dizer, mas tudo saiu do primordial. Toda essa cadeia de espécies saiu de uma coisa única. E tudo veio, iniciou na água, se desenvolveu e se transformou. Como a célula ovo depois se diversifica em muitas células do sistema nervoso, do sistema digestivo e assim por diante. Espécies diferentes, órgãos que executam funções diferentes dentro de um corpo. Então a gente tem que ver, e tudo começou de uma célula única, ou a junção de duas, do gameta masculino com o feminino, e ali cria aquela célula ovo, e depois vai se multiplicando numa divisão celular, e cada uma pegando propriedades diferentes. Como isso? Se saiu do primordial, não era para ser tudo batendo da mesma forma, tudo fazendo da mesma forma? Então a gente tem que entender essa diversificação para a gente não passar um atestado de que tudo é a mesma coisa. E de uma coisa que a gente ainda nem domina, a gente nem sabe como é que isso se origina no principal de uma coisa única e depois tem essa diversificação completa dentro do nosso corpo. E a gente vai ver isso também no universo, né? E Darwin foi tão feliz nisso aí, no uso até de Deus nessa teoria, porque até na formação mesmo do homem para o homem, você tem a seleção natural da espécie. Né? Você vê milhares de espermas, um só consegue formar aquele possível homem. Então sempre você vai ter essa seleção natural. Tá vendo? O que está acontecendo agora também com a corona pode ser a seleção natural da espécie. Né? Pode ser, pode também não ser. O mais forte está ficando e o mais fraco está indo embora. Triste. Aí eu não digo mais fraco. Eu digo que está eliminando os antigos, os que já estão decrépitos, os que já mas estão... como é que tem muitos antigos, que nem aquela historinha da mulher de 100 anos que ficou? Não, mas aí é porque é mais forte, independente de sentir como é velho. Mas e também tem novos. Mas na maioria, na média, aliás, está indo nessa situação. A média. Então vamos lá, o título é Corrigenda e Pressão Emocional. O livro é Estamos Prontos, que é do Hamed e psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto. E ele começa: podemos sim encarar Deus como um pensamento imanente, residente, inaltacável na essência mesma das coisas, sustentando e organizando. Podemos sim encarar Deus como um pensamento imanente, residente, inatacável na essência mesma das coisas,
sustentando e organizando ele mesmo as mais humildes criaturas, tanto quanto os mais vastos sistemas solares, de vez que as leis da natureza não mais seriam concebíveis fora desse pensamento. Antes, são dele eterna expressão. Aí, isso aí é um dizer de Flammarion. Aí ele vem falando, o livro começa falando de Flammarion e Leon Denis. Escreve Leon Denis, com sua inspiração superior sobre as leis divinas. Deus nos fala através de todas as vozes do infinito. Ele nos fala, não numa Bíblia escrita há séculos, porém numa Bíblia que se escreve todos os dias, com esses caracteres majestosos que se chamam oceanos, mares, montanhas e astros do céu, através de todas as harmonias suaves e graves que sobem do seio da terra ou descem dos espaços etéreos. Aí se manifesta esse reflexo, esse germe divino, escondido em toda a alma humana. É por isso que a alma humana é o mais belo testemunho que se eleva em favor da existência de Deus. Ela é um reflexo da alma divina, contém em si mesma, em estado de embriões, todas as potenciais e seu papel, seu destino consciente em valorizá-las no decorrer de suas existências inumeráveis, nas suas transmigrações através dos tempos e dos mundos. Isso aí é Leon Denis que diz lá no O Grande Enigma. Aí quem volta. não leu, leia o Enigma, que é um fantástico livro. Críticos das ortodoxias e dogmatismo religiosos e dos sistemas milagrosos amplamente difundidos no século XIX, Leon Denis e Camille Flammarion foram dos mais notáveis colaboradores de Allan Kardec na época. As obras espíritas desses extraordinários homens amparam e nutriram várias gerações de estudiosos do espiritismo, tanto no Brasil como em outros países. Elas foram e são até os dias atuais um manancial de importantes reflexões que o movimento kardecista utiliza nas áreas científica, filosófica e religiosa. O Flammarion era físico, cientista. Eu acho que ganhou até prêmio Nobel, né? Sim, muito reconhecido à época, né? Então, quando muitos negavam, ele foi lá, leu, entendeu e passou a atuar, né, ali ao lado de Kardec, ali na difusão da doutrina. Esses dois homens do saber dedicaram-se à conscientização da religiosidade inata ou da religião natural, sem dogmas, sem mistérios e sem sobrenatural, retificando e confirmando o pensamento do codificador. Eles visualizaram que no futuro a religião será professada individualmente pela criatura que ultrapassou a mente religiosa e desenvolveu em si a mente religiosidade. Aí, Carlos, vem com esse assunto aí, entendeu? Que, pô, 3 horas é pouco para a gente debater. Não, com certeza. Então, olha só. E nem entrou no assunto ainda. Ainda nem entrou, mas olha só o que ele está falando ali, em termos de que você vai sair desse marasmo que você está, nós, desse encarna, reencarna, quando a gente largar esse lado religioso, entendeu? E partir para análise mais, vamos dizer assim, racional, entendeu? Do destino, do ser, da dor. E legal foi ontem a comunicação do irmão para a gente ter essa prova cabal. Como é que pode? O cara está lá do outro lado, já morreu, já sabe que desencarnou, mas ainda está naquele comezinho, naquele o eu sou natural. Sai de lá da casa da nossa irmã para vir relatar, o bicho está pegando, vamos lá fazer alguma coisa. Fazer o quê?
Dizer o quê? São tudo espiritualistas. Tu vai agregar o que ali? Vai querer ser santo para o seu meio ali? Tu vai ser ridicularizado, com certeza, né? Mas essa vai ser a nossa situação se a gente partir nessa mesma situação que a gente, nessa mesma linha de pensamento dele. Que é 99% de religiosos espíritas ainda mantém. Uma coisa que me machuca muito é as pessoas trazendo nome para cá. Tipo assim, pô, será que ele não sabe que ele é Deus? Ele tem um poder para isso muito mais do que nós aqui, que as pessoas estão endeusando, trazem para cá, porque quem está aqui encarnado e desencarnado é superior a ele. Não, ele tem uma afinidade com a pessoa que desencarnou, que está doente. Ele tem o emocional, o sentimental. Eu não tenho, eu nem sei quem é. Como é que eu vou ter um apelo ou dar uma conotação na minha oração, na minha prece, com essa conotação tão apelativa, superior a dele, que ele conviveu, ele tem ali todo o sentimento e emoção do convívio e eu não. E é exatamente esse lado racional do relacionamento que as pessoas não entendem e querem a macumba, querem a feitiçaria, querem o milagre. E não entendem que isso tudo é comportamental, isso tudo é sentimento de cada um. E eu, em cima da minha verdade, do meu sentimento, da minha emoção, de interagir com aquele cidadão, eu sou muito mais forte, se eu for honesto, né? E as pessoas vêm para o lado do místico. Aliás, religião natural ou religiosidade é o fruto do sentimento inato da essência de Deus que o espírito conserva ao encarnar. Citamos novamente Camilo Flammarion. A existência do espírito na natureza, nas leis do cosmos, no homem, nos animais e nas plantas é manifesta. Ela deve bastar para estabelecer a religião natural. Tal religião será incomparavelmente mais sólida que todas as formas dogmáticas. O interesse pela ordem e bem-estar da comunidade pode também ser observado em nossos parentes símios, no caso os primatas, mais próximos. O senso de moral tão buscado pelos seres humanos tem como base um comportamento ontogênico, profundamente enraizado. Podemos dizer que estão nas leis da natureza, que antes são de Deus, externa expressão. Os valores da moralidade, conjunto de bens considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta do homem, podem ter evoluído gradualmente a partir de algumas origens. Eles não surgem do nada, têm como indício uma forma primitiva, evolucionária, afirmam os cientistas. O primatólogo Franz de Waal decorre sobre advertência e repreensões, ato de procurar corrigir e eliminar maus hábitos existentes entre os membros do bando de símios. Diz ele que é fascinante o jeito como as fêmeas mais velhas censuram ou endireitam os jovens do grupo, e na maioria das vezes isso é feito sem qualquer hostilidade ou provocação declarada. As fêmeas de idade madura, aí que ele dá aqui, que necessariamente não tem de ser a mãe verdadeira, são vistas como figura materna pelas mais novas, e aquelas repreendem esta por meio de atitudes, isto é, rejeitando um gesto amistoso, recusando partilhar a comida, dando as costas e afastando-se quando a jovem tenta fazer-lhes
grooming, não sei o que é esse grooming aqui, mas segue explicando que as mais velhas fazem uma espécie de pressão emocional para corrigir ou colocar na linha as adolescentes. Estas podem até ter manifestação súbita de raiva, que as matronas observarão com uma postura de absoluta tranquilidade e de modo imperturbável, que já terem visto muitas vezes esse ataque repentino. As razões do desprezo ou descaso são, na maioria das vezes, representadas de forma sutil. O desdém pode ocorrer horas depois que a mais nova beliscou uma das crias da prole, apossuou-se de um pedaço do alimento que a mais velha estava prestes a pegar, ou não se afastou do macho alfa quando a outra chegou para fazer-lhe grooming. Se os fatos narrados lhe lembram algo, acredite, não os atribua meramente ao acaso. Mas não há como negar que a chantagem ou pressão emocional é um dos mais básicos e menos conscientes reflexos psicológicos da espécie humana, também encontrada em outros animais, podendo muito bem, portanto, ser considerada um comportamento instintivo. Chama-se chantagem emocional ou psicológica a conduta de determinadas criaturas de nosso convívio ao nos manipular de forma implícita ou não, embora a mais comum aconteça de modo simulado. Os chantagistas podem conhecer nossos segredos e pontos frágeis e o valor que damos ao relacionamento com eles. Atuam na família, no trabalho ou no círculo de amigos. Podem ser cônjuge, filhos, parente, empregador ou namorado, dentre muitos outros. Parece que se preocupam muito conosco. Na realidade, aproveitam-se de nossa ingenuidade e fraqueza emocional para mandar em nós e conseguir termos. Quando percebemos que estamos diante de um chantagista emocional, nos induzindo a dizer algo que poderá nos comprometer no futuro, a primeira atitude a ser tomada é não dizer nada de imediato. É imprescindível dar tempo ao tempo para nos manifestarmos perante o fato. É preciso sentir e pensar para agir, e assim fortalecer-nos intimamente antes de tomarmos qualquer atitude. Para aliviarmos as coisas com bom senso e clareza, eis aqui algumas frases que podemos utilizar dependendo das circunstâncias. Depois lhe dou uma palavra final. Agora não me sinto firme diante do que me pede. O que você me solicita é muito importante para que possa decidir depressa. Dê-me um tempo. Neste momento, não estou num bom estado de espírito. Decidirei mais tarde. Ou, preciso refletir agora, não posso lhe dar uma resposta concreta. Se percebemos que a chantagem é séria e envolve questões vitais, e se nos sentimos também vulneráveis, adiaremos a resposta ainda mais, ou seja, até o momento em que tivermos coragem de dizer o que sentimos e pensamos a respeito do assunto em pauta. E ele continua: entre os seres humanos, o uso da pressão emocional com os filhos é muito frequente. Podemos até considerá-la uma prática irrefletida. Outrora, não tínhamos noção dessa conduta coercitiva, quer dizer, na pressão. Todavia, na atualidade, sabemos ser uma forma
deficiente de educação por parte de alguns adultos inseguros que, em vez de fazerem uso da razão e do bom senso, tentam persuadir os filhos a mudarem de comportamento, apelando para uma chantagem psicológica. O chantagista recorre ao medo e impõe obrigações e deveres à base de culpa. A família que utiliza ameaça ou intimidação antes deseduca, pois, na verdade, desestabiliza o filho em vez de ensiná-lo a renovar as atitudes. Os mais jovens devem ser orientados, não pressionados, e para tanto é preciso haver acolhimento, afeto, proteção, respeito e aconchego. De forma alguma os pais devem impor condições para dar amor aos filhos. O amor não deve ser uma barganha, troca de favor ou privilégio à base de permuta ou ultimato. O carinho familiar não deve fazer exigências, precisa ser espontâneo e independente da conduta, conveniente ou não, da criança. Eu vou dar uma paradinha aqui para falar sobre a minha oração, que foi exatamente em cima desse lado opressor meu, não chantagista, mas opressor. O chantagista eu ponho para minha esposa, que eu, de certa forma, toda vez no Evangelho no Lar, mostro essa atitude de não ser um reagente, quer dizer, não estar ali agindo após a situação, e sim ser uma pessoa a agir de uma forma consciente antes. Então, reagir quando a gente já foi feito a situação, você vai entrar pelo esse lado emocional, psicológico, para poder prostituir ou corromper aquele irmão a fazer o que você quer. E ontem tocou a campainha, eu já tinha falado com meu filho a respeito de ficar o tempo todo sentado, quase o dia todo, tocou a campainha. Eram minhas duas filhas que foram fazer alguma coisa e vieram ali cheio de bolsa. Tocaram 2 vezes. Eu ouvi, olhei, eu estava na parte de cima da casa, olhei e vi que elas eram as 2. Aí eu gritei, ô Kaique, ô Bia, ô Sabrina, estão tocando na porta, ninguém está ouvindo não? E aí ficou a briga de um com o outro para ir lá. E na hora eu já ia descendo, mas a minha mulher abriu a porta do lado e foi lá abrir. Aí eu falei, que bando de imprestáveis. E aí minha mulher olhou para mim e falou, você é um grosso. Aí eu falei, e você é uma pessoa que não educa, não impõe, e aí está esse monte de sanguessuga só querendo ser servido. Eu não estou educando para mim, não. Eu estou querendo educar, é lá para fora, é para a rua, porque amanhã não vai estar nem o pai e a mãe. Porque o que o pai e a mãe falam machuca, mas educa. O que o falam lá fora humilha e deprime. E machuca e deprime. Eu depois fui fazer a minha prece pedindo essa paciência que eu não tenho. Que ele coloca aqui de uma forma que é real, mas eu ainda no íntimo, no inconsciente, eu não aceito ainda. Porque eu acho que sobre a minha dependência aquele grupo está agora, mas eu acho que da forma que está todos eles não estará amanhã. E aí eu preciso deixar o meu legado, a minha mensagem, e eu entro nessa frustração. E eu entro num problema que é meu de certa forma, mas eu não tenho que deixar de amar mais a mim mesmo do que a prova dos outros. Eu tenho que deixar o meu trabalho de renúncia e sacrifício. É eu descer sem reclamar e lá abrir a porta, coisa que eu queria que eles fizessem, mas que eles aprendessem no meu executar. Porque no meu executar, eu estou fazendo 2 provas.
Estou resolvendo 2 problemas. Ensinando e abrindo a porta. Não, me ensinando e me renunciando e me sacrificando. E eu não consigo fazer essas 2 provas sem machucar, sem mostrar o bando de gente sem nada a dar, a doar, um bando de imprestáveis. E aí eu tenho que sair e dar minha assinatura ali, que é machucar, é arrebentar. Ô Carlos, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês são 5 filhos, né? 5. Você E os fez 5 igual- moram comigo? Você fez igual a mim com as minhas quando estavam comigo? Minhas filhas, palavras que abrem portas no mundo. Bom dia, boa tarde, por favor, dá licença. Tanto que elas enchem o saco até hoje. Por favor, por favor, que aprenderam. Você fez isso aí quando eles eram pequenos? Por quê, Carlos? O que acontece? Muitas vezes essa culpa não pode ser sua. O que acontece? A mistura, eles vão perdendo com a mistura. Tudo bem que tem a tua essência, mas eles vão perdendo com a mistura. Isso aqui é uma coisa que eu acho legal, uma situação que acontece muito comigo, eu tenho visto isso. Eu tenho 54 anos. Eu não estou ainda nessa idade de elfo, de eleito, pessoal de terceira idade. E eu vejo no ônibus muita gente mais nova, 20 e pouco. Aí, teve um dia, cara, que aconteceu comigo no BRT, eu achei que maneiro. Um garoto, devia ter uns 25, 26 anos, o cara basicamente brigou para levantar e para me sentar no lugar dele. Não é nem lugar de coisa, não. Ele brigou para mim. Eu falei, que isso, rapaz? Que isso? Aí, não, senta aqui o senhor, senta aqui o senhor. Basicamente brigou para me sentar no lugar dele. Ontem também aconteceu a mesma coisa. A menina também não senta, não quero sentar não. Não, o que acontece? Não são todos. Mas Você o vê que aconteceu? Cara, eu acho que mais respeito ao cabelo branco. Aqui, desculpa só. Cultura do elemento. O elemento já tem aquela educação. Já tem. Então, você consegue, na mesma coisa do Charles Darwin, você consegue notar na sociedade que a gente vive pessoas que estão quebrando isso daí, estão coisas isso daí. A menina ontem me ofereceu um lugar no ônibus. Eu não quis, eu falei assim, não, aí depois ela deu com um outro rapaz, eu disse, não precisa não, pode ficar sentado. Aí um outro rapaz, ela ia saltar numa outra estação, no outro ponto, BRT, aí o rapaz pegou e saltou. Aí nisso, depois entrou uma senhora com cara de muito cansada, ela viu, aí um cara levantou no lugar onde eu estava. Aí eu peguei, tinha até uma menina com camisa do Fluminense, toda a menina olhou para ela e disse, não, vem cá senhora, que a senhora está com cara de mais cansada do que eu, senta aqui. Ah, meu filho, obrigado. Não. A menina que estava de camisa do Fluminense, bonitinha, ela até queria sentar, não deixei. Veio a senhora, mais cansada, eu que basicamente peguei, fechei o lugar. Como é que a senhora está com coisa mais cansada? Estava acabando de subir, estava com cara de cansada mesmo, já com 70 e pouco. Como é que a senhora, meu filho, muito obrigado, não sei o quê. Então você já está vendo, dentro da sociedade, já está tendo essa seleção natural de pessoas. Tu falou tudo, seleção. Seleção natural, então de pessoas que já estão tendo isso. Sabem, mas acomodam. Talvez seja isso aí que o Carlos quis dizer. Saber eles sabem. Porque eles devem ter visto um exemplo, alguma coisa. Mas vai falando, não, vai você. Só no pensamento. Mas ninguém tomou atitude, não, eu vou lá. Então vamos continuar. Carlos, pessoal, vai olhando para o horário aí, falta tudo. Não, apesar que eu li, já estou terminando. Então, será que já estou terminando mesmo? Já. A chantagem é a sagacidade dos fracos. Espera aí, Chantagem mesmo. É a sagacidade. É a sagacidade dos fracos. Como a educação é o predicado dos lúcidos. Os inseguros usam a intimidação, enquanto o autoconfiante usa as ideias para atingirem suas metas. A educação é a forma mais poderosa que podemos usar para mudar nosso mundo íntimo e, como resultado, o mundo lá fora. Então isso aqui mostra que já temos tudo pronto. É a gente trabalhar. Agora a gente questiona muito esse lado, hoje já está mudando, é a forma da seleção de conceitos, de comportamento, e não de espécie. Porque o espírito é o mesmo, mas ele está em outras águas, ele está em outros sentimentos, em outras emoções, em outras verdades, que é o processo evolucionário das ideias, das culturas, das crenças, dos costumes.
Então a gente tem que entender isso tudo e se adequar, se atualizar, para não ficar de fora do grupo atualizado, do mundo atualizado, do mundo mais moderno. É gozado o nome moderno, que quando eu servi o quartel, te chamavam de moderno para te desqualificar. Mais moderno. Ô, mais moderno, vem cá, Moderno, porque tu é um novinho, tu não sabe nada, tu chegou agora, tu não vai sentar na janelinha, não. Ah, quer dizer, e quando você vê o mais moderno, é aquele que está atualizado, aquele que é o novo. E o novo sempre causa medo para o antigo, para o velho. Porque o novo traz ideias novas. Você tem que modificar, você tem que se transmutar para o novo. E esse lado, quer dizer, agregador do moderno, eu acho muito mais bonito, muito mais atualizado do Isso que o aí explica moderno. a situação que o Brasil está vivendo. A gente está com um cara novo, mas que traz ideias velhas. A tendência é que isso aí não dê certo. Um novo com ideias velhas. Então a gente está chegando ao final, né, do estudo da manhã de hoje. A tecnologia não quer funcionar hoje, não sei porquê. Vamos então fechar nossos olhos e deixar que o nosso pensamento, né, alcance